O Brasil amassou a Escócia, mas talvez o placar nem seja o mais importante. Na minha opinião, o que foi mais relevante é que o Brasil finalmente deu sinais daquilo que é preciso para vencer uma Copa do Mundo. O Ancelotti manteve o esquema tático 4-4-2 losango, que acaba virando um 3-2-5 no momento de atacar. Você tem Douglas e Ryan bem abertos, com Vini, Paquetá e Cunha se aproximando. Nesse jogo especificamente contra a Escócia, o Bruno teve muita liberdade para avançar também, então o Brasil acumulava 4 jogadores por dentro, mas o que gerou os principais ataques do Brasil foram as roubadas de bola, uma marca já conhecida do Ancelotti no time do Brasil e que gera o primeiro gol, com o Ryan pressionando muito bem, a bola sobra para o Vini e ele dribla com muita qualidade para fazer o terceiro dele na Copa. E o Brasil continua muito bem nos minutos seguintes, tem uma certa dificuldade para criar quando tem a bola e a Escócia tá em uma organização defensiva, tem uns 5 minutos ali que o Brasil fica rodando a bola de um lado para o outro, não consegue achar muitos espaços, e essa jogada ela gera mais quando o Paquetá se aproxima do Cunha. O Paquetá tem muito, ele é o principal jogador nesse sentido, junto com o Bruno, mas acho que o Paquetá ele tem uma verticalidade. Se você olhar o mapa de passes do Paquetá, é impressionante como ele joga pra frente, e nisso o Brasil acha muitas vezes o Matheus Cunha, o Vini, e aí desenvolve algumas jogadas de perigo para a Escócia, mas também sem chegar muito até alguns minutos depois. O time da Escócia também mostra muita fragilidade tecnicamente, então toda vez que o Brasil sobe a marcação, a Escócia rifa, os zagueiros sem qualidade nenhuma para sair jogando, então isso facilitou também o estilo de jogo do Brasil, porque toda vez que pressionava, praticamente conseguia retomar a bola. Em alguns momentos ali, realmente não acompanhou muito bem, por exemplo, aos 30 minutos, eu até anotei aqui, o Vini sobe, eu acho que o Cunha também, só que aí o meio campo fica todo atrás, a Escócia consegue sair jogando e chega para frente. E, inclusive, esse período entre 25 e 30 minutos é o único no jogo inteiro que a Escócia consegue ter o mínimo assim, de domínio do jogo, mas também sem ameaçar, muito bola aérea, muito cruzamentos, foi a principal arma da Escócia. Mas nesse momento especificamente, entre 25 e 35 do primeiro tempo, ela até chega. Tenho que falar do gol mal anulado do Vinícius Júnior. Na minha opinião, o Vini, ele se coloca na frente do defensor que tenta chutar a bola e para no Vinícius Júnior, mas só que não foi tipo assim, a bola tava sob o domínio do defensor e aí o Vini colocou o pé. Não, cara, foi uma disputa de bola pra mim completamente natural, gol muito mal anulado, e o Brasil chega ao segundo gol com o Matheus Cunha se jogando na bola, interceptando, o Danilo vai também, consegue interceptar, o Bruno coloca a bola na cabeça do Vini, muito bem posicionado também, então mais um gol de bola roubada, foi o terceiro ou o quarto? Foi o terceiro gol do Brasil de bola roubada no campo de ataque, porque já tinha feito, quarto na verdade, né? Porque já tinha feito 2 contra o Haiti. Então é uma arma muito importante pro Brasil. O Ryan no fim ainda quase marca, ele dribla o goleiro, nossa, drible lindo de canhota, mas finaliza de direita e para no goleiro. E esse primeiro tempo do Brasil foi tão dominante que o expected goals foi de 2,78, sendo que o Brasil marcou 2 vezes, foram 11 finalizações. Então, do primeiro domínio muito dominante um primeiro tempo muito dominante do Brasil, que quase não foi atacado. No segundo, o Vini perde um gol aos 5, num belo passe do Paquetá, ele sai de frente para o goleiro, poderia ter feito ali o hat-trick. O terceiro gol é uma jogada muito bem trabalhada, e aí eu falo, a gente critica que realmente é um problema do Ancelotti, foi assim no primeiro tempo, em vários momentos, né, sob o comando do treinador, o Brasil tem uma certa dificuldade de criar quando tem a posse de bola, mas no terceiro gol tem que dar o braço a torcer. Foram 30 segundos rodando a bola de pé em pé, e aí belo passe do Danilo entre linhas para achar o Paquetá. Funciona muito bem essa dinâmica de terceiro homem, né, que quando o pivô já aciona quem tá atrás dele, o Casemiro, que jogou muito bem, vou falar de atuações individuais daqui a pouco. Acho o Bruno Guimarães, que protege muito bem e só rola pro Matheus Cunha deixar o dele. Aí a Escócia até chega em alguns momentos no segundo tempo, tem uma finalização de falta que o Alisson defende, depois uma bela defesa também logo na sequência, um cabeceio do McTominay, outra bela defesa do Alisson. O Brasil dá uma recuada, 3-0, né, dá uma segurada, o Ancelotti faz muitas trocas, o Brasil recua um pouco, mas ainda assim sem perder hora nenhuma o domínio do jogo. A Escócia só consegue chegar em bola aérea, cruzamento, o jogo da Escócia era muito voltado para as laterais e bola na área para o McTominay disputar, para os atacantes lá tentarem alguma coisa, e nisso até chega, inclusive no último minuto do jogo o Alisson precisa fazer uma defesa ali, só que o Brasil ainda chega também
por outro lado, numa bola do Danilo, que ele faz um cruzamento no contrapé do Vini, e aí ele chuta errado, né? E ainda tem... e ainda um outro detalhe tático que eu achei curioso, é que o Martinelli entrou na do Paquetá fazendo a mesma função do meia, ou seja, arrastando muito da esquerda para o meio campo. Ou seja, feito essa análise mais cronológica, eu queria chegar a algumas conclusões aqui com vocês. Primeiro, o Brasil teve sim uma boa atuação. Eu vi algumas críticas e tal, desmerecendo. Acho que é mais empolgação, né? Mas sempre tem algumas críticas. Obviamente, o nível técnico da Escócia não é dos melhores. Longe disso. É um time frágil, principalmente com a bola no pé. Mas a gente já viu nessa Copa do Mundo outras grandes seleções cotadas como favoritas terem dificuldades também contra alguns outros times que também não têm essa qualidade toda muito acima da Escócia. Cito aqui Inglaterra contra Gana, Portugal contra Congo, Espanha contra Cabo Verde, Alemanha, apesar de ter ganhado da Costa do Marfim, teve muitos problemas. Então acho que a gente deve sim valorizar a atuação do Brasil. Foi um time dominante, acho que durante os 90 minutos, tirando ali um período ali muito pequeno do primeiro tempo. A pressão funcionou sim muito bem, na maioria das vezes foi coordenada, gerou os 2 gols, poderia ter gerado mais ocasiões. De fato, ainda não é perfeita. Em alguns momentos faltou avançar o bloco todo, em alguns momentos ficou muito espaçado, principalmente o ataque, ali o Vini Júnior do Matheus Cunha do meio campo, porque se o meio campo sobe, a zaga sobe também, e aí você acumula um bloco. Contra seleções que têm mais qualidade para sair jogando, isso pode ser um perigo, então ainda não é perfeita. Então é curioso, a mesma qualidade do time que gera muitos gols pode ser também uma grande fragilidade, assim como foi contra Marrocos. Essa foi talvez a grande fragilidade, essa transição defensiva, quando subia para marcar, não conseguia voltar marcando. Então talvez também o Ancelotti tenha segurado um pouco, mas ainda não está 100% essa pressão, então tem que tomar muito cuidado. É um time, inclusive, feito para isso. Claramente o Brasil joga melhor quando não tem a bola no pé, é um time feito para transição, que explora muito bem os contra-ataques. Quando tem a bola, ainda tem uma certa dificuldade, não tem aquele camisa 10 mais clássico, e nisso o Neymar pode ajudar. Vou falar da atuação do Neymar também. O Paquetá tem feito muito bem isso, ele tem desbloqueado alguns passes, achando associações dele com o Matheus Cunha têm sido muito boas, mas fato é que para mim o Brasil vem crescendo, evoluindo a cada jogo, e o sinal, aquele sinal que eu coloquei no título, para mim o principal sinal disso é que a gente está muito próximo de um time ideal. Eu não acredito que o Ancelotti vai mudar esse time nos próximos jogos. Eu ainda vou bater na tecla. Apesar do Ryan ter ido muito bem, tá? Não tem nada contra o Ryan. Inclusive, eu fui injusto aqui com ele, fazer um meia-culpa aqui no jogo passado, porque eu falei que ele entrou meio nervoso, e de fato ele entra meio nervoso e perde uma jogada de 1 contra 1. Mas ele também fez boas jogadas. Ele deixa o Douglas na cara, ele dá o passe pro Endrick na cara do gol, né? Pra fazer o gol que foi impedido. Então eu fui injusto com o Ryan no último vídeo. Mas, cara, eu ainda acho que o Endrick, por mais que não tenha feito muita coisa, tá? Até porque também pegou muito pouco na bola, eu ainda acho que o Endrick tem um faro de gol, sabe? Uma estrela ali que a gente pode precisar em alguns momentos. Claro que ele pode resolver vindo do banco, mas... E eu entendo também a escolha pelo Ancelotti, porque ele quer alguém para abrir mais o campo, e o Ryan ocupa melhor essa ponta direita do que o Endrick, mas eu ainda acho que, pô, nesse time que tá jogando no 4-4-2, Lozão, que muitas vezes o ponta tá afunilando para dentro, tá dando um pouco mais de liberdade pros laterais, e eu queria ver o Endrick. Mas enfim, não é um ponto assim que eu acho que pode ser tão decisivo, mas eu acho que a gente teria mais chances de chegar mais longe com o Endrick, de novo, com todas as ressalvas de que o Ryan também é um baita jogador, uma baita promessa, é só uma questão de preferência. Como vocês sabem, eu sou muito fã do Endrick, mas eu acho que a gente tá muito próximo de um time ideal. O Ancelotti não vai mudar pro próximo jogo, não perdemos ninguém por suspensão, agora enfrentar Japão ou Holanda aí, que vai ser um baita adversário. Ainda estamos atrás de algumas seleções? Sim, mas eu acho que o time vem cada vez mais dando sinais que pode enfrentar qualquer seleção dessa Copa de igual para igual. Individualmente, vamos falar aqui de... Cara, ninguém foi mal, tá? Ninguém foi mal, não tem ninguém pra criticar nesse jogo. Prestei muita atenção individualmente. O único que eu acho que não dá pra elogiar muito, assim, porque não fez muita coisa também, é o Marquinhos, mas, pô, foi muito seguro, muito bem. O Alisson fez 3 boas defesas, vamos valorizar as defesas do Alisson. Danilo e Douglas Santos, muito seguros, muito corretos, não tem ficado expostos em momento nenhum, não tem falhado defensivamente. Se não são aqueles laterais que vão chegar no corredor, pô, vão ser brilhantes como outros que a gente já teve, tem feito muito bem aquilo que o Brasil precisa. Magalhães,
um monstro, melhor partida dele nessa Copa disparado, o cara ganhou todos os duelos por cima e por baixo, mostrando por que ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Casemiro, também a melhor atuação dele nessa Copa, jogou muito bem, se mostrou mais seguro, mais confortável, sem a bola, interceptando, mostrando um pouco mais de velocidade, de leitura para cobrir alguns espaços. Então, e aí ele ainda participa do terceiro gol, ele que dá o passe pro Bruno Guimarães antes ali do gol do Matheus Cunha. Paquetá, mais uma vez, muito bem. Às vezes ainda erra uma jogada ali por um excesso de capricho, um passe de letra, uma cortada pro meio para finalizar de direita que não precisava, mas é um cara que vem gerando muito jogo ali com o Matheus Cunha, com tabelas, associações, pensa muito rápido, então jogou muito bem também, deu 4 passes para finalização. A jogada do Ryan, por exemplo, que eu falei no final do primeiro tempo, é o Paquetá que dá o passe, ele deixa o Vini na cara do gol. Então o Paquetá sempre dá uma achada ali em algum momento do jogo, já tinha sido assim contra o Haiti, e se no primeiro jogo ele foi muito mal contra Marrocos, agora ele vem mostrando muita capacidade e eu acho que ninguém aqui questiona mais a titularidade dele. O Cunha vem gerando muito jogo, impressionante, assim, o time mudou totalmente com a entrada do Cunha, e não é só pela mudança ali mais ou menos na estrutura tática, mais ou menos eu digo porque não mudou 100%. Né, ainda tem alguns aspectos ali no momento de atacar, por exemplo, mas o Cunha, ele gera muito esse jogo entre linhas, ele dá muita opção de passe. Então, às vezes que o Brasil ficava desbloqueado, ficava muito travado com a bola, o Cunha aparece por dentro e ele ajuda muito marcando, ele inclusive intercepta lá no segundo gol do Vinícius Júnior, faz o terceiro dele, não vem sentindo o peso da camisa 9, baita atuação do Cunha também. Vini, chovendo uma olhada aqui, né, nem vou estender demais porque vem chamando o protagonismo, dando menos toques na bola, isso eu achei curioso, não vem tentando muitas jogadas individuais, então ele perde menos a bola, e quando tem a bola ele tá muito próximo do gol, o Ancelotti vem pedindo isso pra ele, já falou, e cada vez mais sendo artilheiro, sendo decisivo, e sendo aquele Vini que a gente tanto esperava. Aí pra quem não acreditava, tá aí o Vini, eu ainda acreditava no Rafinha, infelizmente lesionou, mas tá aí o Vini do Real Madrid na seleção que a gente tanto esperava, sendo o goleador que a gente precisa, porque de fato, se você olhar para os 11 individuais do Brasil, não tem caras tão goleadores, o Vini é o mais próximo disso que a gente tem. E o Ryan, de novo, vou elogiar aqui que foi muito bem, abrindo o campo, quase fez aquele belo gol, ajudando também na marcação, voltando, então foi muito bem. E claro, capítulo à parte, tem que falar aqui do Neymar, eu anotei aqui algumas jogadas dele. Ele entra perdendo uma bola ali no meio, que não precisava, né, tentando ali uma jogada meio individual, mas ok. Depois ele deixa o Vini em ótimas condições para finalizar, aquele passe que ele dá uma virada de pé, sofreu uma falta e gerou um amarelo, cobrou escanteios bem, achei que as cobranças dele foram boas. Então, assim, não foi uma atuação espetacular, não foi uma atuação ruim, porque também pegou poucas vezes na bola, mas eu gostei de dois aspectos. Primeiro, que ele não tentou muitas jogadas individuais, não forçou muito passe, tipo, ele não entrou com aquela pressão de, eu tenho que mostrar aqui que eu sou camisa 10, eu tenho que ser titular, não. Ele poderia ter lançado, por exemplo, uma bola pro Vini Júnior, o Brasil tá ganhando de 3-0, pra que eu vou forçar a bola lá? Não, deu aqui curtindo, associou, se mostrou muito tranquilo, o time também não ficou naquele exagero de, tem que dar a bola no Neymar, não, muitas vezes o Neymar tava livre, os caras, não, vamos voltar aqui, vamos fazer a melhor jogada, e isso era uma coisa que me preocupava, o time mudar o estilo de jogo com o Neymar em campo, isso não aconteceu, então isso pra mim é muito positivo, e assim, foi uma atuação muito próxima daquilo que a gente vê no Santos, alguns passes muito bons, por exemplo, contra o Vini, algumas associações, tabelas, e ao mesmo tempo, às vezes quando tenta alguma jogada individual, fisicamente não aguenta e acaba perdendo a bola. Então, já é aquilo que a gente esperava, na minha visão, mas pode sim ser muito útil no mata-mata. Mas diz aí, qual a sua opinião sobre esse jogo, sobre individualmente, o que você acha que tem que melhorar, o que você acha que tem que foi bem contra a Escócia? Deixa aí nos comentários, não esqueça de deixar o like, que ajuda muito a entregar esse conteúdo para mais pessoas, e fica o convite para você se inscrever aqui no canal também, se você ainda não for. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.